Seguimos hoje, pela graça de Deus, em nosso segundo encontro sobre criação de filhos para a glória de Deus. E eu convido você a, por favor, abrir comigo a palavra do Senhor no quinto livro, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. O povo de Deus estava prestes a entrar na terra prometida. Lamentavelmente, Moisés não poderia entrar. Foi proibido em virtude de um pecado que cometeu, e Moisés reúne os pais antes de entrar na terra da promessa. Ele lhes dá orientações para que eles não só tenham sucesso em conquistar e tomar posse da terra da promessa, como também tenham sucesso em viver por muito tempo na terra da promessa. Deuteronômio capítulo 6 diz-nos assim a palavra do Senhor: são estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês o cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da vida de vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhe ordeno. Note que Deus aqui estabelece um pacto, mostra que tem um compromisso com os pais, com os filhos e com os filhos dos filhos. Todas as vezes que Deus se comunica em relação pactual nas Escrituras, Ele demonstra que tem um interesse autêntico em nossa prole, em nossa descendência. E o texto segue dizendo no verso 3: portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir estes mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus, este é o primeiro mandamento que o povo de Deus deve obedecer. É o único Senhor, porque só existe um único Senhor. Ame a esse Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Por que este mandamento vem em primeiro lugar? Porque o ensino instrui, mas o exemplo arrasta. E a melhor formação que nossos filhos podem receber de nós é ver em nós o amor profundo que nutrimos por Deus. É através desse amor profundo que nutrimos por Deus que os nossos casamentos serão transformados, que a maneira como fazemos negócios será transformada, que a maneira como disciplinamos nossa agenda será trabalhada, e os nossos filhos crescerão vendo como o amor por Deus impacta todas as áreas da nossa vida. E de maneira muito natural, ainda que os nossos filhos se desviem, a tendência é que ao experimentarem consequências ruins dos seus pecados, eles voltem para aquele relacionamento com Deus que eles viram os pais nutrindo durante a sua vida. E Moisés segue dizendo: estas palavras que hoje lhe ordeno, amar a Deus de todo o teu coração, tua alma e entendimento, estarão no seu coração, e você deve inculcá-la a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. O que Moisés está nos ensinando é que a criação, o treinamento de filhos, não é baseado somente no exemplo. O exemplo é poderosíssimo, mas também nas falas. Devemos instruir os nossos filhos a respeito dos valores corretos, do Deus verdadeiro, que eles cresçam conhecendo a palavra de Deus. Essa é a orientação de Moisés. Sabe aquele tipo de frase de que a gente tem que evangelizar com o testemunho? Sim, só que ela é parcial. Nós devemos evangelizar com a nossa vida, mas também proclamar verbalmente a verdade em alto e bom som, de maneira muito clara. Essa é a orientação que Moisés dá a todos os pais antes de entrarem na terra prometida. A fonte da água cristalina, queridos, é o Evangelho. O Evangelho não somente nos ajuda nos momentos difíceis, como também oferece as orientações adequadas para a educação e o treinamento de filhos. Nesses encontros de terça-feira, eu defenderei a vocês a tese de que eu creio absolutamente, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o Evangelho é o poder de Deus. E o Evangelho é poder de Deus não só na nossa salvação,
mas para oferecer a mim e a você ferramentas para educarmos, criarmos os nossos filhos para a glória de Deus. O Evangelho é o poder de Deus, é o poder transformador, é o poder que nos ajuda, que nos levanta, que nos sustenta, que nos revigora, que nos ajuda quando estamos perdidos, que ilumina um caminho escuro para andarmos. Então não podemos duvidar do Evangelho. E eu quero trabalhar nesse momento com vocês sobre a temática, a definição de educação de filhos, o que é educação de filhos. E eu coloquei aqui dois conceitos: o conceito do mundo ao nosso redor, os sistemas de valores ao nosso redor e o conceito bíblico. O mundo ao nosso redor define a educação de filhos como o processo de criar e educar uma criança do nascimento até a idade adulta. Esse é o conceito secular de criação de filhos. Esse é o valor do que o nosso mundo oferece como criação de filhos. É você criar um filho que seja honesto, que fale a verdade, que cumpra horários, que tenha boa qualificação profissional, que contribua para o bem da sociedade. Só que o cristianismo vai muito além desse conceito secular, porque nós temos algo que o mundo não enxerga. Nós enxergamos que a nossa vida é vivida aqui para a eternidade. Nós nos preparamos aqui para a eternidade. Nós nos preparamos para o nosso encontro com o Rei dos Reis. Se a gente pudesse pegar a nossa vida e colocá-la numa linha reta e comparar nossos 75, 80 anos com a eternidade, nós veríamos que nossa vida não é absolutamente nada. Se nós tivéssemos a possibilidade de viver 4.000 anos, nós compararíamos esses 4.000 anos da perspectiva da eternidade e ainda assim eles não seriam absolutamente nada. Então nós vivemos nossas vidas, preparando nossas vidas para estar diante de Deus por toda a eternidade. Então o conceito bíblico, o conceito do povo de Deus de educação de filhos, criação de filhos, é completamente diferente do conceito de educação de filhos do mundo. O conceito bíblico é de que criar filhos é o processo de transferência da nossa cosmovisão para a geração seguinte. Esse é o conceito bíblico de criação de filhos. É transmitir nossos valores, nossas crenças, nosso estilo de vida, nossa esperança no Deus que tudo pode para a próxima geração. É preparar os nossos filhos para o dia do juízo final. Nossa preocupação na criação de filhos não é em treinar meninos que possuam um bom comportamento. Nossos filhos não precisam de um bom comportamento. O que eles precisam é da transformação do coração. Se o coração dos nossos filhos for atingido, naturalmente o bom comportamento virá. Preste atenção nessas 3 frases que eu coloquei aqui para a nossa reflexão. A primeira delas é que a fé salvadora, profundamente enraizada no coração dos filhos, é o objetivo supremo para os pais cristãos. E isso vai divergir muito da nossa cultura, muitas vezes evangélica. Você pergunta para um pai que se diz cristão: o que você quer que seu filho seja? Quero que meu filho seja um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, um médico, um promotor, um empresário, um profissional. Quando essa é nossa preocupação primeira, nós estamos refletindo um conceito mundano, paganizado de criação de filhos. Nós perdemos de vista a perspectiva da eternidade, que é o mais importante. O conceito bíblico de criação de filhos é que nós nos preocupamos com o seu destino eterno. Nós nos preocupamos em que o coração deles seja encontrado, transformado pelo Rei da Glória. Note a segunda frase: a criação de filhos é o processo de preparar nossos filhos para o dia do julgamento. Nossos filhos possuem a consciência clara de que um dia estarão diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Nossos filhos têm a consciência de que o mundo se divide em 2 grupos: aqueles que se renderam a Cristo como sua única e suficiente esperança, e aqueles que não pertencem a Cristo. E os que não pertencem a Cristo estão, por isso, legitimamente e justamente condenados ao inferno eterno.
Nossos filhos possuem a compreensão de que esta passageira vida é uma preparação para a nossa eternidade, para o nosso encontro com o Rei dos Reis. Note essa terceira frase: a criação de filhos não alcança o sucesso até que a cosmovisão de Deus tenha conquistado o coração do filho. Nossos filhos podem se tornar meninos obedientes, de boa moralidade, de boas obras, pontuais em chegar ao trabalho, exercer a profissão com excelência. Mas se os nossos filhos não passarem de belos religiosos, de bons moralistas, nós falhamos. Nós falhamos em criá-los, nós falhamos em prepará-los. E nós precisamos nos esforçar muito, porque o tempo útil que nós temos com os nossos filhos chega no máximo à casa dos 18 anos. Até os 18 anos de idade, no máximo, nós temos livre acesso ao coração dos nossos filhos. Nós temos autonomia para proclamar o Evangelho, para falar, para instruir, para orar, para chorar, para disciplinar, para lutar. Passou desse período, nós tendemos a perder os nossos filhos. Portanto, nossa janela para preparar nossos filhos para a eternidade é muito curta. Portanto, pais, aproveitem esta janela com muita estratégia, com muita criatividade, com muita intencionalidade. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente passa por uma espécie de desapontamento. Deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso, para que ninguém se assuste. Quando a gente vai para a Bíblia em busca de instrução sobre a criação de filhos, na maioria das vezes a gente volta de mãos vazias. A Bíblia, por incrível que pareça, fala muito sobre dinheiro, fala muito sobre trabalho, sobre como exercer a profissão, princípio da honestidade, pontualidade, de se dedicar como a formiga, para guardar para o inverno. Mas a Bíblia fala muito pouco sobre educação de filhos, instrução sobre educação de filhos. Nós temos ali Efésios capítulo 6, onde Paulo diz: pais, criai os filhos sob disciplina, na admoestação do Senhor. Nós temos Colossenses 3, 21, que é uma repetição, é algo muito parecido com Efésios 6, 4. Só 2 textos em todo o Novo Testamento falam sobre criação de filhos. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós temos Deuteronômio, capítulo 6, que eu li para vocês, e nós temos alguns textos ali pensados no livro de Provérbios. Mas, no geral, a Bíblia fala muito pouco sobre criação de filhos. Ela nos oferece poucas instruções práticas sobre a criação de filhos. Mas isso não é para a gente desanimar. A razão da Bíblia falar pouco sobre a criação de filhos, ou de nós termos poucos textos sobre a criação de filhos, é porque o Evangelho, revelado em todas as páginas da Bíblia, é a sala de aula que nos ensina tudo o que a gente precisa saber para nos tornar pais eficientes. Quando nós olhamos para toda a revelação bíblica e compreendemos o Evangelho, nós temos tudo o que precisamos para criar, treinar e instruir os nossos filhos corretamente. Note este parágrafo: se realmente entendermos o Evangelho e soubermos como aplicá-lo ao nosso casamento e à nossa forma de criar os filhos, nós teremos todas as ferramentas de que precisamos para passar o bastão para a próxima geração. O Evangelho nos ensina como resolver conflitos, o Evangelho lida com as nossas frustrações, o Evangelho nos orienta como construir um casamento sólido, que é algo tão importante para os filhos. O Evangelho nos ensina sobre disciplina, o Evangelho nos ensina sobre perdão, o Evangelho nos fala sobre graça, o Evangelho nos fala sobre salvação, o Evangelho nos fala sobre esperança futura, o Evangelho toca em todas as áreas da nossa vida. É por isso que as Escrituras nos oferecem poucos textos, especificamente sobre criação de filhos, porque o Evangelho já é o tutorial, já é a sala de aula, e a Bíblia toda fala do Evangelho, e precisamos compreender o Evangelho, assimilar o Evangelho e aplicar o Evangelho. E ao fazermos isso, não tenha dúvidas, nós temos grande chance de sucesso
na educação dos nossos filhos. E aqui eu quero, em poucas palavras, mostrar para vocês 7 maneiras pelas quais o Evangelho impacta, marca as nossas vidas. E ao longo das nossas jornadas às terças-feiras, eu vou abordar cada um desses pontos exaustivamente. Em primeiro lugar, o Evangelho ensina pais cristãos a temerem a Deus. Olha o que Provérbios nos diz: o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o que nós mais precisamos para criar filhos é sabedoria, discernimento, conhecimento, perspicácia, para discernir o espírito da época, para discernir os amigos com quem nossos filhos andam, até que ponto eu devo soltar, quanto eu devo apertar, até que ponto eu devo colocar pressão. O temor ao Senhor nos concede sabedoria. E nós veremos exaustivamente os benefícios do temor ao Senhor e como ele se aplica em nossa vida na criação de filhos. Em segundo lugar, o Evangelho motiva pais a liderarem pelo exemplo. O ensino instrui, mas o exemplo arrasta. Em Efésios capítulo 5, Paulo diz: homens, amem suas mulheres, suas esposas, como Cristo amou a igreja. Sacrifício, dedicação, entrega, preocupação com o bem-estar, com a saúde emocional. Eu sei que você, homem, naturalmente tende a ser indiferente. Eu sei que você é mais prático. Mas uma vez que o seu exemplo é o amor de Cristo pela igreja, você precisará se preocupar com a depressão espiritual dela. Como é que está a fé dela? Se ora pouco, se ora muito, se tem vida com a palavra, se não tem. Você tem que orar com ela, por ela, ler a palavra com ela, por ela, santificá-la, porque é isso que Jesus faz com sua igreja. Ele a santifica através da habitação do Espírito Santo. Então, maridos, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Então você imagine filhos crescendo num lar, onde há um homem completamente consciente de seu papel no casamento, se esforçando, clamando graça de Deus para amar sua esposa, se dedicar à sua esposa, ser carinhoso com sua esposa, ser sensível à sua esposa, ser delicado com sua esposa, ser amoroso com sua esposa. Imagine o impacto disso na vida dos filhos. O Evangelho nos mostra de maneira muito clara o papel da mulher no casamento. Seja parceira, auxiliadora, complemento do seu marido. Respeite-o como autoridade que Deus instituiu nessa instituição chamada família. Imagine o impacto disso nas nossas meninas, que vão crescendo vendo uma mãe exercer uma feminilidade bíblica. Então o Evangelho motiva pais a liderarem pelo exemplo. Em terceiro lugar, o Evangelho estabelece os adequados papéis aos membros da família. Nós vivemos num período onde há uma verdadeira repulsa por todo o papel de autoridade. Mas as Escrituras nos mostram que Deus estabeleceu o homem como liderança da família. Deus estabeleceu o homem como liderança da igreja. Embora o movimento feminista resista a isso, e embora muitas mulheres que se proclamem cristãs, sem saber, tenham absorvido muitos elementos do movimento feminista, as Escrituras são claras em dizer que Deus estabeleceu o homem como o cabeça da família, assim como Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça da igreja. Homem e mulher possuem a mesma dignidade diante de Deus, entretanto, possuem funções diferentes dentro da estrutura da família. E o Evangelho nos oferece isso. Alguém que lidera, alguém que é apoio. Filhos que devem olhar para aqueles papéis exercidos pelos pais e se inspirar no princípio de autoridade, porque pai e mãe se inspiram no princípio de autoridade que vem de Deus que criou todas as coisas. O Evangelho ensina e motiva os pais a disciplinarem corretamente os filhos. Eu creio que quando nós chegarmos nesse quarto ponto, nós teremos muitas dúvidas sanadas sobre disciplina. Como disciplinar na prática os nossos filhos? A gente pensa que disciplina é só aquela correção com sangue quente, muito longe disso. Disciplina tem como objetivo você inculcar o Evangelho no coração do seu filho.
Disciplina tem como objetivo você corrigir o coração do seu filho daquele comportamento perversivo, daquele jeito de pensar rebelde contra Deus. O Evangelho nos ensina e motiva a disciplinar corretamente os filhos, falar do julgamento de Deus, falar das consequências do nosso pecado, falar da obra de Jesus. E a obra de Jesus só existe porque o pecado é coisa séria demais diante de Deus. Então o momento da disciplina é um momento perfeito para a gente realçar a obra de Jesus na cruz. O Evangelho nos oferece isso. Em quinto lugar, o Evangelho motiva os pais a ensinarem seus filhos. E aqui o Evangelho dá uma forte instrução aos homens, liderarem seus filhos pelo exemplo, e liderarem seus filhos através da fala, da comunicação correta do Evangelho. O Evangelho, em penúltimo lugar, motiva os pais a derramarem amor e afeto de maneira abundante sobre os filhos. Talvez você esteja pensando aí onde está, mas eu acho que esse ponto é irrelevante. Todo pai ama filho. Não. Nem todo pai ama seus filhos. A maioria dos pais nutrem afetos pelos seus filhos. Agora, amar, como Cristo amou a igreja, amar sacrificialmente, amar intencionalmente, a fim de ter como objetivo conduzir seu filho a uma vida onde ele é preparado para comparecer diante de Deus, não são todos os pais. São poucos. Então o Evangelho, ele vai motivar os pais a derramarem amor e afeto de maneira abundante sobre os filhos, com intencionalidade de apresentá-los a Deus no dia do juízo, com intencionalidade de ganhar o coração deles para Cristo, para o reino de Deus. E por fim, o Evangelho é a solução para os pais despreparados. Sabe por quê? Nós vamos errar muitas vezes nesses primeiros 6 pontos. E a gente vai ficar desesperado, e a gente vai ficar desmotivado, e a gente vai ficar abatido. E o Evangelho nos mostra que nós, como pais, temos para onde correr. Temos um Deus a quem pedir socorro. Temos um Deus que renova as nossas forças quando queremos desistir. Temos um Deus que fortalece nossa esperança. Então o Evangelho é a solução para pais despreparados e também para pais desesperados. Mas eu falei muito sobre o Evangelho. Eu devo ter utilizado essa palavra aqui no mínimo 30 vezes nos últimos 10 minutos. E a pergunta que a gente tem que fazer é: o que é o Evangelho? Evangelho, por definição, significa boas notícias. Notícias alegres. Entretanto, essas boas notícias, elas são precedidas por más notícias. A Bíblia é muito clara em dizer que nossos primeiros pais, os representantes da raça humana, transgrediram, pecaram contra Deus. E ao pecarem contra Deus, o ser humano morreu na relação um com o outro, o ser humano morreu na relação que eles tinham com a criação, o ser humano morreu na relação que eles tinham consigo, o ser humano passou a ser marcado por culpa, e acima de tudo, e o mais importante, o ser humano morreu na relação com Deus, se tornou morto espiritualmente. A ira de um Deus santo passou a estar sobre um ser humano pecador. Por isso que Paulo em Romanos 3:23 nos diz que o salário do pecado é a morte. Todo ser humano, a partir do pecado de Adão e Eva, nasce em pecado. Os bebezinhos nascem em pecado. Davi no Salmo 51 nos diz: em pecado me concebeu minha mãe. Moisés, que escreve o livro de Gênesis, nos diz no capítulo 6, quando Deus aparece a Noé: é mau todo desígnio humano, desde a sua meninice, desde que é pequenininho, bebezinho. Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo nos diz: não há justo nenhum sequer, todos pecaram e precisam da graça e da glória de Deus. O ser humano é condenado, o ser humano erra por pensamentos, erra por ações, erra pela maneira como fala, mas a maneira como nós erramos continuamente é apenas a ponta do iceberg. Se a gente não se arrepender e não tiver um encontro pessoal,
transformador com Jesus Cristo, nós compareceremos diante do justo juiz, e seremos condenados ao lago de fogo e enxofre, a um inferno eterno, sob a bendita e santa ira de Deus para todo sempre, sem possibilidade de retorno, sem possibilidade de arrependimento. Essa imagem é tão séria, a nossa geração tem tanta repulsa por ela, que nos púlpitos das igrejas não se fala mais em pecado, não se fala mais em inferno, não se fala mais em lago de fogo e enxofre, não se fala mais em segunda morte, não se fala mais em Deus irado. Mas Jesus falou muito sobre o inferno em seus discursos. E ao falar, Jesus enfatizava: é um lugar de tormentos, onde há choro e ranger de dentes, e a condição de todo ser humano sem Cristo é uma condição de passar a eternidade no inferno, num lugar de choro e ranger de dentes. É uma imagem tão forte que Jesus usa uma metáfora para falar que a larva vai comendo, mas o corpo nunca morre. Primeiro vem as más notícias, a condição do ser humano. E as más notícias são seguidas pelas notícias alegres. As notícias alegres são que Deus, na eternidade, estabeleceu um projeto de amor, onde o Pai escolhe um povo para si. O Filho voluntariamente decide se entregar por esse povo no tempo certo da história. E o Espírito Santo se submete à vontade do Pai e do Filho, dizendo que nos convenceria do amor do Pai e da obra do Filho, fazendo-nos render a mensagem do Evangelho, submetermos-nos ao senhorio e à salvação de Jesus Cristo. As boas novas são de que Deus enviou seu Filho, numa trajetória quase que infinita, da glória até a terra, se vestiu com a natureza humana, comungou das nossas limitações, sentiu fome, sede e frio, chorou, tinha emoções, viveu vida perfeita, foi tentado em todas as coisas, como eu e você somos tentados, e muito mais, mas com um diferencial: nunca pecou. Jesus era o segundo Adão. Em Jesus estava todas as expectativas de salvação. Ele vai até a cruz, e até subir a cruz, o diabo o tentou ferozmente. O Evangelho segundo Lucas nos diz que o diabo tentou Jesus incansavelmente nos 40 dias em que ele esteve no deserto depois de seu batismo. Mas Jesus vive vida perfeita, oferece sacrifício perfeito, derrama seu sangue, sendo feito maldição em nosso lugar, nos substitui no maldito Calvário, morre, é sepultado, ao terceiro dia ressuscita, 40 dias depois ele sobe até os céus, se assenta à direita de seu Pai, e recebe todo o poder, toda a honra, toda a dignidade. O Pai lhe concede o Espírito Santo, e Jesus oferta o Espírito Santo à igreja que crerá nele, e esse Jesus garante que voltará para concluir a obra que ele começou, fazer novos céus e nova terra, e arrancar a presença, o poder do pecado em nossas vidas. Essas são as boas notícias. Por meio da obra de Jesus, somos feitos filhos de Deus, amados, perdoados, com livre acesso a Deus, com garantia de herança nos novos céus e na nova terra, e com a presença de Deus habitando em nós. Esse autor nos diz que a criação de filhos, no poder do Evangelho, vai enfatizar o relacionamento dos pais com Deus. A Bíblia diz que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio. E quando a gente está cheio da cosmovisão bíblica, cosmovisão são valores, crenças. Esses valores e crenças que estão dentro de nós se convertem em ações, em pensamentos e em falas. Nenhum de nós é neutro. Todos nós temos ídolos. Todos nós cremos em algo. Basta você observar aquilo que ocupa a sua fala, aquilo que ocupa suas ações e aquilo que ocupa seus pensamentos. Por trás de suas falas, de suas ações, de seus pensamentos,
tem como raiz a sua cosmovisão, sua visão de mundo, seus pensamentos, seus valores, seus entendimentos mais enraizados. E a criação de filhos no poder do Evangelho vai desafiar muito os pais, nós, a nutrirmos um relacionamento correto com Deus, a nutrirmos um relacionamento correto com o nosso cônjuge, e a nutrirmos um relacionamento correto com os nossos filhos. A ordem é essa. Não podemos privilegiar nossos filhos em detrimento do casamento. Não podemos entronizar os nossos filhos em detrimento da nossa vida com Deus. A ordem é meu relacionamento ajustado e meu entendimento correto de Deus. Meu relacionamento ajustado em meu casamento. E aí sim, meu relacionamento ajustado com meu filho. Cremos que criar filhos não significa fazer as coisas certas. Criar filho é ter um relacionamento correto com Deus. Um relacionamento baseado no Evangelho. Qual o impacto disso? Porque o Evangelho produz em nós humildade. O Evangelho produz em nós afetos transformados. O Evangelho produz em nós um jeito de falar que não é mais precipitado, movido pela cólera, pela ira. Você precisa corrigir seu filho. Só que você sabe que se exasperou, que gritou, que o ofendeu. Você chama seu filho para conversar. Diz: meu filho, vem cá. Seu filho já é grandinho, 8, 9 anos. E você diz: olha, papai errou com você. Mamãe errou com você. Gritei com você. Desrespeitei você. Mas papai antes pecou contra Deus ao fazer isso. Papai não teve domínio próprio. Mamãe foi colérica. Eu confessei meu pecado a Deus e fui perdoado. Papai é pecador, mamãe é pecadora. Mas eu fui perdoado, porque Jesus transformou minha vida. Jesus fez com que eu me arrependesse. E eu preciso conversar com você agora. Sua ação está errada, por isso, por isso, por isso e por isso. Se você tiver conversado 1, 2, 3 vezes, talvez chegou a hora da disciplina física, da pressão física. Vem cá, meu filho. Você pecou contra Deus. E você terá de ser punido por pecar contra Deus. Porque pecar contra Deus é algo sério. Papai e mamãe vai precisar, por amor a você, te dar 3 varadas, 5 chineladas. A criança vai querer se esquivar disso. Aquilo talvez doa. A criança vai chorar. E ao chorar, você está com ela no seu colo, abraçado a ela, externando amor. E você não vai soltar a criança enquanto ela não parar aquela crise de choro, porque ela tem que entender que você fez aquilo por amor. Você fez aquilo não para machucá-la, não para feri-la, mas para mostrar que pecar contra Deus é algo muito sério. Pecar contra Deus pode levá-la a viver uma eternidade em juízo, que você quer ganhar o coração dela. E ela se acalma. E ao se acalmar, mais uma vez você explica o Evangelho. Deus providenciou um redentor para o nosso pecado, meu filho. Você vai pecar outras vezes, você vai pecar mais vezes, minha filha. Mas quando você pecar, vá para esse Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. Olha o que nos diz aqui o texto bíblico. 1 João capítulo 1 nos diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse ato você ensinou o que para os seus filhos? Humildade. Eu não estou acima de você, meu filho, eu também sou pecador. Você ensinou arrependimento. Eu confessei meu pecado a Deus, de verdade, e eu fui perdoado. Você ensinou que você se preocupa com o teu filho, você se preocupa a tal ponto com ele, que não o deixará seguir naquele caminho de morte. É nesse sentido que Provérbios diz que a mãe que ama o filho, cedo o disciplina, mas aquela que entrega o seu filho à ausência de disciplina, condena a alma da criança ao inferno. O pai que ama o filho o corrige, mas quem o odeia, entrega o filho ao próprio caminho.
Você vai expressar através desse ato que você ama seu filho e sua filha. Ao abraçar e ele está esperneando, birra, querendo sair do seu colo porque apanhou de você, você vai dizer, você não vai sair daqui enquanto não parar de chorar. Você vai estar comunicando, olha, eu estou contigo nas horas boas e nessas horas desafiadoras. Deus me deu você para eu ser responsável por sua vida. E eu não vou te desamparar. Você pode contar comigo. Primeira vez vai ser difícil, segunda vez vai ser difícil, mas você vai notar a partir da terceira vez como vai melhorar. Um resumo do que a gente viu nessa noite. Criar filhos é o processo de transmitir nossa convicção, e por nossa convicção eu quero dizer a convicção do reino de Deus, e preparar os nossos filhos para o dia do juízo, preparar os nossos filhos para viver para a glória de Deus, com a expectativa da eternidade. Nós vimos que temos pouca instrução bíblica sobre a criação de filhos, não temos tantos versículos nas Escrituras, porque o Evangelho é o tutorial de como criar filhos. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu para nos salvar de um destino terrível. Essa conversa precisa ser frequentemente enfatizada na criação de filhos. E a gente verá isso com mais exatidão nos próximos encontros. Nós vimos que o Evangelho é focado na cruz e na ressurreição de Jesus Cristo. As notícias da esperança, da salvação, do acesso à eternidade. E o Evangelho é o poder de Deus para a criação adequada dos filhos. E por fim, nós vimos que pais centrados no Evangelho recebem resultados pelo poder do Evangelho. Porque nós, como pais, falharemos. A gente está no processo de santificação. É muito alto e baixo, muito alto e baixo. Mas seremos sustentados pelo poder do Evangelho e criaremos os nossos filhos no poder do Evangelho. O que não podemos, em hipótese alguma, deixar de acontecer é de deixar a nossa vida ser guiada pelo poder do Evangelho. Nós não podemos abrir mão disso. Nossa vida precisa ser guiada pelo poder do Evangelho. Isso impactará os nossos filhos profundamente. O legado espiritual que deixarmos. O Salmo 77 nos diz isso, é o Salmo 78. O que os nossos pais nos ensinaram, não o encobriremos aos nossos filhos, falaremos das promessas, do cuidado e das bênçãos de Deus.